Todos e a todas. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Deixa eu ver onde que eu vejo aqui. Boa noite. Será que o som tá bom? Oi, Mara. Oi, Cirlei. Boa noite. Tô me adaptando a isso daqui. Eu nunca usei o Lara, boa noite. Eu nunca usei o ao vivo do Facebook. Então hoje está sendo minha primeira experiência. Acostumado a usar Google Meet, usar Zoom, o Facebook eu nunca tinha usado, Instagram. O som tá bom? Eu não consigo ver quem são as pessoas que estão ao vivo, que estão aqui na sala junto. Eu só consigo ver que tem 11 pessoas, mas não consigo saber quem. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Esperar as meninas entrarem, a Bárbara, ver se ela dá um comando. Ah, que bom então. Agora que eu consegui ver os outros comentários, que tá tudo certo. Então, som, imagem.
Ótimo. Então, vou esperar das 7h30 pra gente. Não sei se a Bárbara sempre entra para dar um comando. Não sei se está sendo assim, se alguém. Como eu trabalho à noite, eu não consigo hoje, inclusive eu estava até em aula antes de chegar aqui. Como eu trabalho à noite, eu não consegui acompanhar as outras palestras. Eu já chegava, já estava do meio para o fim. Então, o início eu sempre perdia. Esperar um pouquinho, ver se a Bárbara fala alguma coisa. Senão, quando é 7h30, a gente inicia. Obrigada, Cirlei. Obrigada. Tô super nervosa, acredito. Oi, amiga. Acho bom você vir ver eu. Oh, meu. Cilei, eu tô tentando. Aquela hora eu fiz pelo celular e agora eu tô no computador. Agora eu tô tentando te convidar. Oi, Elza, boa noite. Será que eu tenho? Deixa eu ver se eu consigo pelo celular aqui. Consigo pelo celular. Cilei, não lembro como que eu fiz aquela hora. Apareceu o seu nome, eu cliquei. Agora eu não, eu tô clicando aqui e não tô conseguindo. Cilei, não lembro como que eu fiz aquela hora. Apareceu o seu nome, eu cliquei. Agora eu não, eu tô clicando aqui e não tô conseguindo. Cilei, não lembro como que eu fiz aquela hora. Apareceu o seu nome, eu cliquei. Agora eu não, eu tô clicando aqui e não tô conseguindo. Oi, Camila. Cilei, não lembro como que eu fiz aquela hora. Apareceu o seu nome, eu cliquei. Agora eu tô clicando aqui. Vou desligar esse daqui. Não vai dar. Cilei, vê se tem como você pedir para participar junto comigo. Vê se tem algum lugar. Acho que aquela hora foi assim, não foi? Agora que eu lembrei. Na hora do teste, que já são 7h32, eu acho que a gente pode começar, né? 7h30. Ah, obrigada pelo feedback, Custódio. Oi, dona Eufrásia.
o meu celular também está conectado, Sirlei. Será, Joelma? Eu acho que é também. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo meu. Porque eu não consigo ver as pessoas que estão aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo celular. É, nem no celular eu tô conseguindo ver. Bom, enfim. Como a gente já está com adiantado da hora, que já são 7h35, eu acho que a gente está começando na hora, né? Geralmente a gente começa os trabalhos na hora certinha. Então eu tinha combinado com a Cirlei dela fazer a prece inicial. Eu acho que eu vou fazer então, para a gente começar, tá? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir para que essa noite seja uma noite iluminada para todos nós. Um agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação. Agradecer a espiritualidade que rege esse trabalho e que está conosco nesta noite. Agradecer pela presença de todos e todas e que nós tenhamos uma noite de estudos, uma noite de alegrias e de muito júbilo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite e a todos e todas que estão me ouvindo. Que assim seja e assim é. Bom, pessoal, então, boa noite a todos e todas. Que a paz de Deus esteja conosco nessa noite sempre. E eu sempre começo as minhas falas, quando eu vou falar principalmente na parte do Espiritismo, né, que a gente vai falar dos ensinamentos do Cristo, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre começo agradecendo. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação. E eu sempre me emociono muito também quando eu vou agradecer. Um agradecimento especial aos meus pais, que toparam, né, virem nessa jornada comigo, que toparam segurar nas minhas mãos e fazer com que eu nascesse e me educaram. E um agradecimento mais especial ainda à minha mãe, porque mãe é a que pare, né? Meu pai ajudou muito na nossa educação, ajuda muito, como sempre, mas a mãe é a que pare. A mãe é a que decide não te abortar. E minha mãe decidiu pela minha vida. Então, emocionada, eu agradeço a minha mãe que me pariu, me deu a vida e me deu a oportunidade de estar aqui hoje fazendo essa palestra, fazendo esse diálogo. Então, um agradecimento especial à minha mãe. Outro agradecimento especialíssimo também à dona Eufrásia e ao seu Hélio, que me permitem fazer o trabalho que eu faço lá na Casa Fraterna, Paz, Amor e Caridade. São os dirigentes lá da nossa casa e me permitem trabalhar. E através desse trabalho que eu faço lá é que eu fui, vou colocar entre aspas, a escolhida para representar a nossa casa nesse dia de hoje. Então, em nome do seu Hélio e da dona Eufrásia, eu agradeço aos demais irmãos que compartilham do trabalho lá conosco. E não poderia deixar de agradecer de jeito nenhum ao trio Bárbara, Hermínia e Natália,
Aspessone, que me apresentaram o trabalho da Seara do Cristo. A primeira casa que eu frequentei em Umas foi a Casa da Esperança. Lá eu aprendi o que é evangelizar, lá eu aprendi o que é servir o outro, lá eu aprendi o que é um trabalho num posto de assistência. Então lá eu aprendi a trabalhar nessa seara e desde então, há 10 anos, nós estamos trabalhando. Hoje eu estou na Casa Paz, Amor e Caridade por questões de dias e horários mesmo, porque a Casa da Esperança, os trabalhos são mais aos finais de semana e os meus pais moram em Goiânia, eu tinha que ir e acabou que nós tivemos que mudar isso. E um último agradecimento, não menos especial, ao contrário, a vocês, ouvintes. Neste momento nós estamos em 24 pessoas que tiraram tempo da sexta-feira à noite, né, que para nós brasileiros a sexta-feira é um dia sagrado, né? Então, tiraram tempo aí da sexta-feira à noite para estarem aqui comigo, me ouvindo e tentando aprender um pouquinho, né, dos ensinamentos do Cristo. Então, hoje eu vou falar sobre orgulho e humildade nos desafios da vida moderna. E para montar a minha fala de hoje, eu vou me basear muito na Berenice Lima, que é uma palestrante lá do Rio de Janeiro, mas ela é da Paraíba, e aí eu assisto muita coisa dela, então e ela tem uma palestra sobre orgulho e humildade, né, que está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Então esse é o título do capítulo, e orgulho e humildade é uma instrução, que fica lá no finalzinho do capítulo, né, é uma instrução que foi dada pelo espírito de Lacordaire. E então eu vou começar dizendo o que é uma instrução. Então, instrução é o quê? Segundo o dicionário, né? Instrução é um ensinamento. E para esse ensinamento ser bom, a gente ensina aquilo que a gente sabe. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que eu sou professora, né? E aí eu sou professora de química e eu ensino química para os meus alunos. Então, eu estudei química e ensino para eles aquilo que sei, aquilo que eu experiencio, né, no meu dia a dia. Então, é isso que eu ensino para eles. Então, uma instrução, um bom ensinamento, para que ele seja bom, a gente precisa ensinar o que sabe, né? E aquilo que a nossa experiência, aquilo que a gente experiencia no nosso dia a dia. E Lacordaire, ele é maravilhoso por isso, porque ele fala de orgulho e humildade, porque foi o que ele vivenciou na sua vida, né? O que ele vivenciou no seu dia a dia e o que ele vivenciou enquanto ele estava encarnado. E ainda falando um pouquinho sobre o Lacordaire, ele é filho de pais religiosos, fervorosos, da igreja católica. Então, e ele era ateu, né? E nessa encarnação que nós estamos falando, ele era ateu. E segundo, eu estava ouvindo o Joana de Ângeles, né, através do Divaldo, que uma das características, uma grande característica do ateu é o orgulho, né? Mas calma, por que, Danila? Mas por que essa é uma grande característica? Porque o ateu, as pessoas que não acreditam em Deus, não enxergam nada além de si, né? Não enxerga a grandiosidade de Deus, não enxerga as coisas, né? Não enxerga Deus nas coisas. E Lacordaire, nessa mesma encarnação que eu estou me referindo, em que ele era ateu, ele teve uma experiência religiosa, né? Na mesma religião dos seus pais, e aí, através dessa experiência, a sua vida mudou. Então, mudou a sua vida, mudou totalmente o seu pensamento, mudou totalmente a sua conduta. E logo depois ele desencarnou, né? E aí vieram outras reencarnações, e depois dessas outras reencarnações, ele veio em espírito na época da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, dar essa mensagem, orgulho e humildade para a gente. Então, né, ele era ateu e como eu disse que eu estava ouvindo a Berenice, o Divaldo, né, através da Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles diz
porque essas pessoas que não, as pessoas, o ateu, a pessoa que não acredita em Deus, em uma de suas reencarnações, ele foi um religioso nato, tinha uma fé cega e ao desencarnar não encontra aquilo que a sua religião professava. E aí ele se depara com o quê? Então ele pensa o quê? Isso não existe. E aí vem a decepção. E com a decepção, na próxima encarnação, né, ele vem com a sensação de que Deus não existe. Eu até lembro de conversar muito com o Ático sobre isso, da gente falar que ele era um monge na encarnação passada, porque hoje ele gosta muito de visitar igrejas e tal. Então, e eu acredito. E eu realmente, agora estudando tudo isso, eu realmente acredito. E nós, na nossa língua portuguesa, né, nós brasileiros, a gente confunde muito as palavras orgulho e humildade. São palavras que a gente faz muita confusão. Por exemplo, a palavra orgulho a gente confunde com alegria, com contentamento, né? Aquela alegria em exagero, contentamento. Enfim, enquanto que o orgulho ele é algo excessivo. Né? Vou dar um exemplo. A mãe tem um filho e esse filho passa no vestibular. Então aí a mãe, o que ela fala? Puxa, nossa, que bom, meu Deus, estou muito orgulhosa, né, do meu filho. Então quando ela diz isso, ela está expressando o quê? Ela está expressando alegria, ela está expressando contentamento, não é isso? E aí, e é um direito nosso, né, gente? É um direito. Quem não fica alegre quando um filho passa no vestibular? Quem não fica alegre quando a gente ganha um presente bacana? Não é? Por exemplo, vou dar o exemplo lá da minha casa, né? Lá na minha casa nós somos 5. Eu, meu pai, minha mãe e 2 irmãs, Cacá e a Lu. E nós 3 passamos no vestibular, cada uma na sua época, né? Mas nós 3 passamos no vestibular. Depois, nós 3 nos formamos, então terminamos o curso de graduação, foi outra alegria. Aí eu passei numa prova do mestrado, terminei o mestrado. A Cacá, que é a do meio, passou no concurso público. Depois eu passei no concurso público. Aí a Lu passou no concurso público. Então todas nós somos concursadas. Então olha a alegria desse pai e dessa mãe. E é direito nosso, né? É direito nosso de ficarmos alegres com tudo isso. Mas o orgulho, ele quando a gente fala que a gente está orgulhoso de algo, né? Quando a gente usa a palavra inadequadamente, a palavra orgulho, ela é usada indevidamente, né? E segundo Lacordaire, aqui nessa instrução do capítulo 7, lá, orgulho e humildade, Lacordaire fala que o orgulho, ele é ligado à soberba, ele é ligado à superioridade, você se achar que é superior a tudo e a todos, né? Então, isso que é orgulho. É a gente achar, essa mãe achar que o filho dela é melhor que os outros filhos de todas as outras mães. E outros filhos passaram no vestibular. Outros filhos tiveram alegrias também. Então, isso é ser orgulhoso, é achar que é melhor que o outro, achar que é superior ao outro, né? Ou seja, então quando o orgulho está ligado à soberba, à prepotência, à superioridade, segundo Lacordaire, lá na instrução, isso é uma grande doença, né? Então isso é uma doença. E a humildade, ela é confundida com simplicidade. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, nossa, eu conheci uma pessoa tão humilde, conheci uma casa, que mora numa casa humilde, que se veste humilde, é uma pessoa pobre. Ou seja, eu estou dizendo que pobreza é sinônimo de humildade. E não é. Pobreza é diferente de humildade. A pessoa pode ser pobre, pode ser simples, mas ela pode não ser humilde. Ela pode ser pobre, mas pode não ser humilde. Mas ela pode ser pobre e pode ser humilde também. Por quê? Porque a humildade, ela é um estado da alma, em que a alma, a pessoa, não se sente superior a nada e nem a ninguém. Isso é humildade. Então, ser humilde, é um estado de alma. Não é eu ser pobre, eu morar numa casa pobre, eu me vestir de forma pobre. Não. Então, humildade é um estado da alma, né? E segundo Lacordaire, ele vem falando de orgulho e humildade, e ele diz que o orgulho é uma grande doença.
é uma grande ferida. E, geralmente, as pessoas que são orgulhosas, elas passam a achar que são humildes, né? Então, ainda tem mais isso. O orgulho faz com que as pessoas se achem humildes também. Mas aí, como saber, né, se eu sou uma pessoa orgulhosa? A gente está falando, mas como saber se eu sou ou não uma pessoa orgulhosa? Sempre a gente se pergunta, né, assim, gente, será que eu sou orgulhosa? Danila, você é orgulhosa? Eu diria não, não sou. Danila, você é egoísta? Não, não sou. Danila, você é maledicente? Não, não sou. Por quê? Porque a gente não sabe muita coisa de nós, né? Nós não sabemos muita coisa de nós. Infelizmente, né? E aí tem aqui uma pergunta aqui no livro dos Espíritos, pergunta número 919, que ela diz assim, ó, que é sobre se conhecer, né? Pergunta 919 do livro dos Espíritos de Allan Kardec. Qual é o meio prático e mais feliz, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta. Olha a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, : conhece-te a ti mesmo. E aí a pergunta é, eu me conheço? Você se conhece? Eu sei sobre mim? Você sabe sobre você? Eu sei se eu sou egoísta ou não? Você sabe se você é egoísta ou não? E o quanto eu sou egoísta? O quanto você é egoísta? Mas e a gente fala, não, eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhosa. Eu, Danila, nunca. Não sou orgulhosa. Mas aí a gente escuta assim, ó, um parente falando, né, principalmente pai, mãe, irmão, que conhece muita gente, fala, nossa, mas a Danila é tão orgulhosa. Nossa, como a Danila é orgulhosa. Gente, e se a família fala, a gente não gosta. Nós não gostamos de ouvir. Mas fiquemos atentos. Vamos ficar mais atento, vamos desconfiar, porque geralmente é verdade. Geralmente é verdade. Mas aí, eu vou desesperar? Não. Então eu vou começar a pensar, em que ponto eu sou orgulhosa, né? Então, tá, então já que falaram que eu sou orgulhosa, então eu vou começar a pensar, né? Porque deve ser verdade. Beleza. Agora eu vou pôr vocês para pensarem um pouquinho. A gente sempre conhece uma pessoa orgulhosa. 2, 3, até mais, né? Então, pense você em duas pessoas que você considera que são orgulhosas. Eu já pensei as minhas. Pensou? Agora, selecione uma característica que seja dessas pessoas que faz com que você pense que elas são orgulhosas. Pensou? Beleza. Agora, vamos voltar. Agora vamos fazer um autoconhecimento. Será que essas características que eu apontei dessas pessoas que eu considero que elas são orgulhosas, será que eu não apresento nenhuma delas? Geralmente sim. Talvez não igual, mas parecido. Mas geralmente sim. Mas eu volto à pergunta. Aí eu vou desesperar, eu vou ficar desesperada. Ah, porque eu descobri que eu sou orgulhosa e agora o que eu vou fazer? O jeito é morrer, esperar a próxima encarnação e melhorar? Não. O que eu vou fazer? Eu vou tratar, né? Então não vou desesperar e eu vou tratar. Estamos aqui para isso, né? E nós vamos tratar como? Nós vamos fazer um projeto da felicidade. E como que é isso? Porque nós, gente, o que nós queremos? Nós queremos ser felizes. Só que a gente quer ser feliz da nossa maneira, né? Ó, e sempre tem, não tem aquele negócio assim, ó, o nosso tempo não é o tempo de Deus, não é assim? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Por quê? Porque a gente quer as coisas a tempo e a hora do nosso jeito, porque eu quero agora, porque eu preciso agora. E não é assim. E a gente quer ser feliz à nossa maneira, né? E não é assim que funciona. Então, vamos parar e vamos pensar.
O que há em mim? O que há em você? Quem sou eu? Quem é você? Como eu me comporto? Porque é tão fácil a gente falar isso do outro, né? A gente formar um plano de evolução espiritual para todo mundo. E aí a gente forma aquele plano perfeito. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da Thaís, a minha chefe de departamento, uma pessoa fantástica. Nossa, vou dar um exemplo dela porque ela é a minha chefe imediata, né? Aí eu falo assim, nossa, gente, a Thaísa, ela é uma pessoa perfeita, maravilhosa, maravilhosa. Mas se ela fizesse assim, assim, ia ser bem melhor. Se ela agisse de outra forma, nossa, ia ser ótimo. Né? Então, eu planejo muito outro. Eu sei, mas se a Cirlei melhor, Cirlei ela é ótima, mas se ela melhorar nisso, fica maravilhoso. Tá. E o meu plano? E o meu plano de evolução espiritual? Quem tá fazendo? O outro? Não, eu tenho que fazer. E o meu plano de evolução espiritual? Aliás, eu tenho um plano de evolução espiritual? O que fazer para me adequar nesse plano de evolução espiritual? Vou dar um exemplo. As pessoas que me conhecem vão rir, mas é verdade. O AA, a Associação dos Alcoólatras Anônimos, vocês já viram tanto que aquela associação funciona bem? Funciona muito bem. Por quê? Porque quando a pessoa chega no ponto de ir até o AA, ela tem uma certa identificação. Tipo, ela chega lá e fala assim, ó, eu sou alcoólatra e vim buscar um tratamento. Ela se identifica como alcoólatra. E aí, se a pessoa não se identificar como tal, não adianta. Vou dar o meu exemplo. Vou dar exemplo da Danila. Danila bebe uma cervejinha e tal. Então, não adianta eu falar assim, ó, eu não sou alcoólatra. Eu só bebo uma cervejinha todo dia, bebo umas 6, 7 garrafas de cerveja, mas não sou alcoólatra. Aí minha mãe vem e fala assim, ó, Danila, você tá bebendo demais, você é alcoólatra, não sei o que lá. Aí vem a Lu, minha irmã, dança, tá bebendo demais, não sei o que, e fala na minha cabeça. Aí vem a Cacá, e meu pai e minha mãe já falou, e vem meus amigos e parentes, enfim, e todo mundo falando na minha cabeça que eu sou alcoólatra. Aí, falei, quer saber? Vou no médico, né? Aí o médico fala, ó, realmente, alcoolismo, e me explica tudo. Médico, família, amigo, todo mundo falou na minha cabeça. Mas eu não me identifiquei. Vai adiantar eu ir lá? Eu vou? É claro que não. Adiantar talvez até adiante. Mas eu vou me identificar como tal e vou até lá? Não. Agora, e isso, gente, é a mesma coisa com qualquer outra má tendência que a gente tenha, né? Com orgulho, com egoísmo, com a maledicência, com a fofoca. Se eu me identifico como tal, é o primeiro passo para a gente começar a tratar. Não é verdade? Então, o primeiro passo é a identificação. Depois que eu me identifico como orgulhosa, como alcoólatra, como egoísta, como maledicente, como fofoqueira, me identifiquei. Então, agora eu vou bolar um projeto para melhorar e subir um degrauzinho aí da evolução. Vou fazer um programa só por hoje, né? Então, ó, só por hoje, de manhã, eu não vou ser orgulhosa. Só por hoje, de manhã, eu não vou ser prepotente. Só por hoje, de manhã, eu não vou ser arrogante. Aí vamos fazer um exame de consciência aqui sobre o hoje. Quantas vezes hoje, nessa sexta-feira, 25 de setembro, quantas vezes hoje nós fomos orgulhosos ou erramos? Quantas vezes hoje nós deixamos passar a oportunidade de pedir desculpas? Quantas vezes hoje nós deixamos passar a oportunidade de perdoar alguém? Quantas vezes hoje nós deixamos passar a oportunidade de nos calar e ouvir mais? Quantas vezes hoje nós praticamos a humildade? Só por hoje, gente. Só por hoje. E é assim, o projeto é esse. É só por hoje. Vamos fazer hoje, amanhã a gente faz de novo, amanhã de novo. Então ontem eu consegui não beber.
Então hoje eu não vou conseguir beber, hoje eu não vou beber de novo. Amanhã é outro dia. Vamos pensar no hoje. Não é isso? E aí, quando se fala em humildade, resignação, calar um pouco mais, isso não é ser conivente. Isso não é ser omisso. Isso é ser lúcido. Então, quando a gente fala em humildade, resignação e se calar quando precisa calar, isso é saber o que está acontecendo e compreender a nossa atitude. Isso, gente, é lucidez. Isso é lucidez. E aí, aqui de novo no Livro dos Espíritos, na questão 219, que a gente leu, né, que é aquela mesma questão que a gente leu, falando sobre o conhecimento de nós mesmos, que diz, né, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vai ver que vira, mexe, roda, nada, vira de novo, virou, mexeu, sacudiu, tudo volta para nossa mão. Tudo vem para nossa mão, aquilo que diz respeito a mim, claro, né? Então, a gente só melhora com a nossa mão. Não é a minha mãe que vai melhorar por mim. Não é a Camila que vai melhorar por mim. Não é o Ático que vai melhorar por mim. Eu só melhoro se eu quiser. E qual é a proposta do Cristo? Amar a Deus e ao próximo como eu amo a mim mesma. Fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para comigo. Ou seja, fica tudo em torno de nós mesmos. É uma mudança nossa. Não adianta que ninguém vai mudar por mim. Vai ficar em torno de nós mesmos. Mas aí a gente fala assim, ó, nossa senhora, mudar é difícil demais. Nossa, mudar é muito difícil. Muito difícil. Mas aí, se a gente for lá no Livro dos Espíritos de novo, lá na pergunta. Na mesma, é porque a 919, gente, ela é longa. Ela tem um monte de. Tem essa primeira pergunta e depois tem 2, 3 páginas. E em uma dessas páginas aqui fala assim: ó, qual é a maneira, Allan Kardec pergunta, qual é a maneira mais prática e eficiente que a gente pode fazer para se melhorar com os nossos próprios esforços? Aí a resposta da espiritualidade. Podemos vencer a nossa má tendência com um esforço muito insignificante. Gente, e a gente tá falando que é difícil. Ah, porque é difícil demais mudar. Mas ele tá dizendo aqui, o Espírito tá dizendo para Allan Kardec, que para a gente mudar uma má tendência nossa, a gente tem que fazer um esforço muito insignificante. Ou seja, além dele usar a palavra insignificante, que nada significa, que não tem significância, é muito. Ou seja, é muito fácil para a gente ver o grau de evolução que a gente tem. Mínimo, né? Porque a gente acha difícil demais, mas o Espírito aqui está dizendo que não. E aí, então, eu vou me perguntar. Agora é uma pergunta para mim. E você pergunta para você. Qual é a minha, Danila Fernandes Mendonça, qual é a minha má tendência? Qual é a sua má tendência? É orgulho? É maledicência? É melindre? A minha é o melindre. A minha, o melindre é a pior. E cada um, gente, tem que saber a sua. Tem que saber. E se você demorar a responder qual é a sua, você não conhece você mesma. Você não se conhece. Você não conhece você mesmo, você mesma, né? Então, você não se conhece. Então, a questão é, temos que investigar. E para isso, existem os profissionais para tal, né? Tem a medicina, tem a psicologia e etc, né? Então, nós só vamos progredir se nós mudarmos de maneira ética e moral, né? Mas, mais uma vez, né? Aí, mais uma vez, a gente fala: é difícil demais mudar. É difícil demais mudar. Aí eu vou dar um exemplo. A Berenice, que eu estava assistindo, ela deu um exemplo, mas como eu não tenho plateia, né, para eu ver vocês votando e tal, eu vou dar um exemplo dos meus alunos. Eu sou professora de Química.
E aí, os alunos começam a ver química no 9º ano. Só que no 9º ano, eles veem metade do ano física, metade do ano química. E eles veem aquela química bem macroscópica mesmo. Eles não veem a química microscópica, estudo de átomos e moléculas. Eles não estudam isso no 9º ano. É mais estado sólido, líquido, gasoso. É coisa que eles conseguem ver. Enfim, né? E daí, então, quando eu chego lá no 1º ano, eles chegam reclamando que a química é difícil. No 1º ano. Primeira semana de aula. Aí um dia eu parei a aula e aí eu perguntei. Falei, meninos, meninas, vocês acham que a química é difícil? Vocês acham química difícil? Quem acha difícil, levanta a mão. Mais da metade da sala, uma sala de 30 alunos, 20 levantam a mão. Aí eu fiz outra pergunta. Meninos, meninas, de vocês que acham que é difícil, vocês já cursaram 3 anos de química? Porque 3 anos corresponde a química geral, físico-química e químico-orgânica. Vocês estão no 1º ano. Vocês já cursaram 3 anos de química? Quem cursou, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Ou seja, aí eu falo para eles, então vocês não têm o direito de falar que química é difícil, você não conhece. Você não sabe como que é, então você não tem direito de falar. Eu tenho direito de falar se a química é difícil ou não, porque eu estudei os 3 anos de ensino médio, fiz 4 anos de graduação, estudei mais 4 anos de química, fiz mestrado mais 2 anos, então eu estudei química. Eu tenho o direito de falar se a química é fácil ou difícil, né? Vocês que não estudaram não têm direito. Então, a gente fala que é difícil sem tentar, é igual comer. Ah, você já comeu... Você acha que caranguejo é ruim? Ah, eu acho caranguejo ruim, mas eu nunca comi, mas é ruim. Como que é ruim se a gente nunca comeu? Né? Então é a mesma coisa aqui. A gente sempre fala que algo é difícil sem ter tentado, né? E se não tentou, não tem como saber se é difícil ou não, né? E é onde a gente se sabota muito, né? Fala que é difícil sem tentar. Um outro exemplo que eu vou dar é de fumante. Fumante geralmente fala, né? Nossa, eu não dou conta de parar de fumar. Não dou conta, é difícil demais parar de fumar. Não consigo. Tá, você não consegue, mas você já tentou? Não, nunca tentei não, porque é difícil demais. Vai, então tem que tentar, né? Já tentou e já ficou quantos anos sem fumar? Agora, minha mãe, não sei se ela tá assistindo, mas a minha mãe, ela sabe se é difícil ou não parar de fumar. Desde agosto do ano passado, que ela não põe um cigarro na boca. Então, ela sabe dizer, nesse 1 ano que passou, se é fácil, se é difícil, se ela consegue ou não, né? Então, a gente só fala se é fácil ou se é difícil se a gente tentou por 1 ano, 2 anos e não conseguiu. Aí sim a gente pode falar que é difícil, né? E aí, mais uma vez, voltando lá no nosso programinha, né? Nosso programa da felicidade. Voltando lá no alcoólatra pra gente seguir adiante. Então, o alcoólatra. Aí, mãe, tá vendo? Ó, acho bom você tá aqui. Acho bom demais você tá vendo eu. Então, vamos voltar lá no alcoólatra. Então, aí ele, quando ele deixa de beber, né? Que é quando ele se identificou, foi. Então, quando é que ele deixa de beber? Quando é que ele consegue deixar a bebida? Quando é que a minha mãe conseguiu deixar o fumo? Quando ela se identifica um fumante, eu me identifico uma alcoólatra. E aí você busca ajuda, né? Então você busca ajuda para melhorar tal. E aí você faz o seu programa da felicidade, que é o Só por Hoje, né? Só que esse programa, ele não serve só para o fumante, ele não serve só para o alcoólatra, ele serve para qualquer situação da nossa vida que a gente tenha dificuldade, não é? Para qualquer maledicência que a gente tenha, esse programa ele serve para isso, a identificação, a busca de ajuda, e aí então Só por Hoje. Então é assim que funciona. E aí esse texto, né, esse texto do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, do Lacordaire, ele fala que esse texto vem para nos dar ânimo e coragem para que a gente vença. E aí o Lacordaire fala também sobre a questão do bem e do mal, né? Nesse mesmo texto, ele fala também da questão do bem e do mal. E aí ele pergunta, é fácil a gente confundir o bem com o mal? Aí a nossa tendência é dizer que não. Não, eu sei muito bem o que é bem e o que é mal. Só que lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez, né, nos recorrendo ao Livro dos Espíritos, nós temos 18 perguntas, que é das 629 até as 646, nós temos 18 perguntas que falam sobre o bem e o mal. Se tem essas perguntas lá que falam sobre o bem e o mal, é porque a gente confunde, então, o bem e o mal. Se nós não confundíssemos,
não teriam essas 18 perguntas aqui. Se a gente tivesse isso muito claro, não teriam essas 18 perguntas aqui. E a pergunta, a questão número 630, nossa, gente, eu desmarquei, mas rapidinho eu acho aqui. E a pergunta de número 630, ela fala assim, ó, aqui, achei já. Como se pode distinguir o bem e o mal? Então, se o Allan Kardec está perguntando isso, é porque a gente tem dúvida entre distinguir um e outro. Senão ele não perguntaria. A resposta: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Então é isso que fala aqui no Livro dos Espíritos, na questão de 630. Ou seja, nós confundimos sim o bem e o mal. E aí, eu vou até contar uma piadinha que a Lu, minha irmã, sempre conta, quando a gente tá reunida, conversando, sorrindo, ela sempre conta a piada de dois galos. É um galo branco e um galo preto. E aí, pra gente ver que a gente confunde sim o bem e o mal. Então, tem um senhor que gosta de rinha de galo, né? Um rico, e aposta nos galos, e chega numa cidade interior, aqui em Umas, né? Chegou aqui em Umas, me achou. Danila, que tem rinha? Tem rinha. Você me leva lá? Levo lá. Então vamos lá na rinha, vamos. Chegamos lá na rinha, aí ele me pergunta, Danila, qual que é o galo bom? Aí a fama, né, já corre na cidade e tudo, eu falo, ó, o preto é bom. Então tá, então vou apostar 20 mil reais no galo preto. E ele apostou 20 mil reais no galo preto. E aí começou a rinha, gente, o galo branco tirou o bico do galo preto, arrancou o bico do galo preto, arrancou os olhos do galo preto, depenou o galo preto, por fim o galo preto morreu. E aí ele falou pra mim, Danila, mas você falou que o branco era bom, você falou que o preto era bom? Falei, o preto é bom, mas o branco é ruim. Ou seja, isso é o nível de sabotagem que nós fazemos em nossa vida sobre o bem e o mal. É isso que a gente faz na nossa vida. A gente sabota, a gente confunde, né? E muitas vezes, por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a justiça para nós é aquilo que nos convém. O bom é aquilo que me convém. Aquilo que for bom para mim, tá bom. Sem pensar no bom para o outro, né? E assim a gente confunde, então, o bem e o mal. Bom, para finalizar, mas eu ainda falo mais um pouquinho, porque eu vou falar de um filme que chama Quase Deuses. E esse filme é para a gente compreender exatamente sobre o orgulho e a humildade. Eu não sei se vocês já assistiram, chama Quase Deuses. É um filme que relata uma história real de um espírito que nasce nos Estados Unidos, que carrega uma bagagem de inteligência e autodidata fenomenal, é muito inteligente. Então é um espírito que nasce inteligente, nos Estados Unidos, negro, e numa época em que lá nos Estados Unidos vivia-se um racismo arrasador. Mas aquele racismo de que se um negro estivesse andando numa calçada, fosse visto por um branco, o branco desvia e anda pelo outro caminho para não topar com o negro. O negro não tinha direito de sentar nos ônibus, porque quem sentava eram os brancos. Então, era essa época que esse espírito nasce nos Estados Unidos. E aí, só um detalhe do filme, é que a mãe dele, a mãe que pariu ele, tinha um sonho de ter uma menina. E ela tinha certeza que ela estava grávida de uma menina. E naquela época não tinha ultrassom, né? E ela gostava muito do nome Vivian. Então, quando nasceu a criança, menino, a mãe coloca o nome no menino de Vivian. Então, ele nasce inteligente, nos Estados Unidos, numa época do racismo arrasador, negro, homem com nome de mulher. Vivian. E aí, Vivian era um marceneiro maravilhoso, excelente, excepcional. Só que em 1929 teve uma crise financeira, uma grande crise financeira nos Estados Unidos.
E aí Vivian, né, foi demitido da empresa que ele trabalhava e só ficaram empregados aqueles que tinham filho. A prioridade eram aquelas pessoas que tinham filho. E Vivian não tinha filho, então Vivian foi demitido. E o sonho de Vivian era ser médico. Então, ele juntava dinheiro para isso, para ser médico, estudar medicina e etc. Então, ele, desempregado, teve que gastar um pouco desse dinheiro que ele havia juntado. E depois de um determinado tempo, ele arrumou um emprego como faxineiro num canil de um cientista. Esse cientista era médico. Então, esse médico tinha um canil porque ele usava os cachorros para fazer as suas experiências, né? E aí, quando ele arrumou esse emprego, ele começou mais uma vez a juntar o dinheiro para ser médico. Só que, nesse meio tempo, quando ele pensou, não, agora eu já tenho dinheiro, juntei o dinheiro, vou começar a estudar medicina, o banco faliu e ele perdeu todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Tá bom. E aí, no filme também a gente observa... Dá licença, Gal. A gata tá aqui. Aí no filme também a gente observa que o Vivian tinha um espírito orgulhoso. Ele era muito orgulhoso, ele não aceitava nada que acontecia na vida dele. Aí era uma desgraça em cima da outra, desgraça em cima da outra. E ele não aceitava nada disso. O nome do filme é Grandes Deuses, Camila. Grandes Deuses. E aí, mas aí a gente pensa assim, né? Nossa, mas também, né? Quanta coisa aconteceu na vida desse homem, como é que pode também ele ser orgulhoso e ficar bravo, né? Mas e só um parênteses, antes de voltar na vida do Vivian, gente, a vida é assim. A vida é assim. Se eu não aprendi, vai ter que repetir. Eu falo para os meus alunos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é igual carnaval, todo ano tem. Se bem que ano que vem, capaz que não tem, por causa da pandemia, né? Capaz que ano que vem não tem. Mas se a gente não aprendeu matemática, a gente tem que repetir matemática. Se a gente não aprendeu química, a gente vai ter que repetir química. Se eu não aprendi no primeiro ano, eu vou ter que repetir o primeiro ano. E assim a nossa vida. Aquilo que a gente não aprende, repete. Não é isso? É igual a escola. E aí todas essas coisas foram acontecendo para que o Vivian aprendesse, né? E aí, como não aprende, vai se repetindo. É uma desgraça atrás da outra, uma desgraça atrás da outra. E aí, fazendo uma reflexão na nossa vida, a gente para e pensa, né? Quando eu estava vendo o filme, eu parei e pensei, falei, gente, o que está acontecendo na minha vida? Aí você pensa na sua, o que está acontecendo na sua vida que você não gosta e que se repete o tempo inteiro? Não é? Pensa, a gente não gosta, mas e fica repetindo o tempo inteiro. E tá repetindo que eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Aí eu paro e penso, gente, o que eu tenho que aprender então? Porque se eu não aprender, vai continuar repetindo, eu vou continuar sem gostar. Então, o que é que eu preciso aprender? Porque só vai parar de repetir quando eu aprender. E aí eu sempre falo para os meus alunos que tudo isso que acontece, essas provas, né? Porque eles falam, porque essas provas são difíceis, faz essas provas para fazer a gente sair mal e tal. É o contrário. Eu faço a prova para ele me mostrar o que ele sabe. Exatamente as provas que a gente passa pela vida. Nós passamos pelas provações da nossa vida para a gente mostrar para a vida aquilo que a gente sabe, para mostrar para a vida aquilo que a gente aprendeu. Porque se eu não aprendi, eu vou ter que repetir. Então as provas, elas não são para te derrubar. É o contrário, é para você passar e aprender e subir mais um degrau da evolução. Um exemplo, o atletismo. Um atleta, ele vem com o atletismo com aquela, como é que chama? Trave, com aquela trave móvel, né? Imagina se aquela trave fosse fixa. Quantos tombos ocorreriam ali? Porque o atleta, ele vem correndo, pula, se ele esbarrar naquela trave, ela cai, né? E aí ele não consegue pular. Então o que ele tem que fazer? Ele volta, corre, pula, esbarrou, volta, e assim ele vai até ele correr, pular e não esbarrar. E ela ficar ali paradinha, quietinha. Então, quantas vezes ele teve que repetir para ele aprender? Assim são as nossas provas da nossa vida, não é? Então, voltando lá no Vivian. Então, o Vivian, ele continuou empregado, limpando o canil desse cientista. E esse cientista é um médico, não sei se eu acho que eu falei no começo, mas eu não falei o que ele fazia. Ele é um médico e que ele faz as suas experiências em cachorro
para treinar uma técnica de transplante de coração infantil. Porque na época, lá nessa época nos Estados Unidos, morreu muita criança de uma doença chamada doença azul. E aí, esse cientista aperfeiçoava a técnica desse transplante nos cães. Então, usava os cães para vivenciar, para aperfeiçoar essa técnica. E Vivian, inteligente que era e autodidata que era, leu todos os livros desse médico cientista. Todos. Com isso, ele passa a ser assistente do cientista. E aí, mesmo ele sendo assistente do cientista, a gente vê que o cientista também possui um espírito orgulhoso, e aí a gente vê que mesmo ele sendo assistente do cientista, ele tinha que entrar pela porta dos fundos, ele tinha que usar outros banheiros, ele não podia usar o banheiro que o cientista usava, ele tinha que usar outro banheiro lá dos fundos. Não era tratado de forma igualada, né? Então ele era maltratado por ser negro. E aí o filme, então, ele vai mostrando, né, esse espírito do Vivian e do cientista, que são espíritos orgulhosos, etc. E aí o tempo passa. Passa um determinado tempo, Vivian continua trabalhando lá, e Vivian tem um sonho. E nesse sonho aparece para ele o que eles estavam errando na técnica para que o transplante desse certo. Quando ele chegou lá no trabalho, ele falou para o cientista: olha, é isso que a gente está errando. Se a gente fazer isso assim, assim, vai dar certo. E aí eles começaram a fazer conforme o Vivian tinha sonhado. O que acontece? O cientista fica famoso e a fama vem para o cientista apenas. Vivian, que descobriu tudo, que não tinha curso superior, mas era melhor do que o cientista, ficou para trás. Não obteve a fama como ele gostaria. E aí o filme continua acontecendo, ainda não é o final do filme, o filme continua acontecendo e a vida vai acontecendo, eles vão amadurecendo e eles vão aprendendo. E o final é lindo, o final é maravilhoso. Então, os outros médicos, né, brancos, porque não tinha médico negro não podia frequentar a universidade, então os outros médicos saíram do seu orgulho, né, e aceitaram o Vivian negro, que não era cirurgião, porém, ele era muito melhor do que os médicos. E hoje tem uma estátua do Vivian, lá, né, na sua cidade, e no final da sua vida, né, no final da vida do Vivian, ele teve o reconhecimento que ele tanto quis. E aí a gente acompanha no filme esse espírito, né, do Vivian se desenvolvendo, ele saindo de um espírito orgulhoso, muito orgulhoso, e no final ele já era um espírito melhor. Então a gente vê essa evolução do espírito do Vivian. E aí eu finalizo a minha fala dizendo, gente, que a vida é assim, né? A nossa vida é assim. Nosso espírito, ele nasceu sem nenhuma lapidação. E com o passar das encarnações, esse espírito vai sendo lapidado. E aqui onde estamos, nós temos pouca lapidação ainda, mas não percamos as esperanças, não é verdade? Então a gente ainda vai chegar à imagem do Cristo, se Deus quiser, né? Então, essa é a minha lição de hoje, que a gente ainda está em evolução e que a gente aprenda um pouco com Lacordaire, com o Livro dos Espíritos, com a literatura espírita e uns com os outros também. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu vou fazer a prece final, porque eu não consegui inserir a Cirlei aqui. Vou fazer a prece final para depois me despedir. Senhor Jesus, Pai amado e misericordioso, neste momento é só gratidão que irradia do meu coração para com esses irmãos que estiveram comigo nesta noite. Obrigada à espiritualidade por me iluminar, por me fazer seguir, por controlar o meu nervosismo e me fazer falar. Obrigada aos meus anjos guardiões que estão comigo. E obrigada a todos os meus irmãos, encarnados e desencarnados, que assistiram esta fala de hoje. Agradeço a todos e todas por tudo que aconteceu nesta semana e principalmente nesta noite. Esteja conosco, Mestre,
hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, então eu termino me despedindo de vocês. Muitíssimo obrigada. Eu sei que tem meus amigos que estão aqui, meus pais estão aqui, tenho madrinha, pessoal da casa que eu frequento, Paz, Amor e Caridade. Ático, que está aqui também me assistindo. Então, muitíssimo obrigada, pessoal. Que nós tenhamos um excelente final de sexta-feira. E amanhã nós temos mais uma palestra também. Um beijo para vocês. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigadão mesmo. Ah, Heloísa, que bom que você assistiu. Eu fiquei feliz. Obrigada.